Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e trazer aí mais opinião de jornalistas, da imprensa, falando aí do Vasco, que até o momento, segundo uma informação agora do GE, o Vasco já gastou aí arredondando 87 milhões em reforços para a atual temporada família vascaína. Então quero trazer aqui a galera dos donos da bola lá de Minas Gerais, repercutindo aí a contratação do Vasco, do volante Jair, que foi muito vencedor lá no Atlético Mineiro. Trazer também o Eugênio, né, jornalista da ESPN, falou aí a importância da chegada do Jair no time do Vasco, e trazer aqui também o Jorge Nicola, porque tem um jogador aí que vai ficar livre no mercado, que é o Souza, cria nossa aí revelado no Vascão, muito amigo do Alex Teixeira, e aí eu queria debater esse nome aqui com você. Se é a favor do Souza no Vasco em 2023, volante que, ó, lá no Besiktas, tava jogando, tava atuando em atividade, não é aquele jogador que ficava no banco, mal entrava, e tem 33 anos. Eu quero trocar essa ideia aqui também com vocês, família. Antes de falar aí do Orediano, né, a situação que não se resolve, o Vasco não anuncia o jogador de forma oficial. A gente está acompanhando aí os stories do Zé Comé, né, torcedor do Vasco bem famoso, que vem acertando aí as negociações, acertou o valor do Andrei, a vinda do Jair, o Ivan também ele comentou, Pedro Raul, então ele tá com uma fonte boa aí dentro do Vasco. E ele vem falando para ficar tranquilo que o Orediano já tá procurando casa aqui no Rio de Janeiro. Falta detalhes aí para o Vasco anunciar de forma oficial, mas teve uma página que cobre o Vélez Sarsfield, também um canal, vou até mostrar aqui, Vélez a fundo deve ser a tradução, e comentou que o Vasco tinha um acordo verbal com o Orediano, e aí tudo certo, o Orediano gostou da proposta, com o Vélez, tudo resolvido. Ele veio aqui para o Rio de Janeiro para assinar o contrato. Quando foi assinar o contrato, tinha algumas situações diferentes, e por esse motivo a negociação travada, e segundo eles, se o Vasco não resolver essa situação, o jogador vai voltar para a Argentina, vai voltar para o Vélez. Claro que é uma informação que vem de lá, a gente tem essa situação aqui com o Zé Comé falando que tá tudo resolvido, falta detalhes, mas fato é, a família vascaína, que esse tipo de coisa aconteceu com o Júnior Urso. O Júnior Urso tinha um acerto verbal com o Vasco, quando veio acertar, a empresária disse que o negócio estava diferente e eles não quiseram. Eu achei até uma boa situação, né? Não achava que o Júnior Urso seria um reforço interessante, mas fato com o Orediano é diferente. Se for realmente verdade, que está vindo de informação lá da Argentina, o Vasco entendo que vai sim buscar aí da melhor forma acertar os detalhes que o Orediano quer, porque é um jogador jovem, uma promessa argentina de 22 anos, e que no atual momento que a gente vê dos reforços do Vasco seria um reforço titular absoluto, porque a gente viu as análises aí, né? Eu mesmo não vi o Orediano jogar. Veja que o comentário da família vascaína fala que é um bom jogador, que tem talento. Claro que tem a questão de adaptação também do atleta aqui no futebol brasileiro, que é um futebol mais competitivo do que da Argentina, mas dentro desse sistema de jogo se fala que ele poderia ser o Arthur lá do RB Bragantino no time do Barbieri. Então seria um jogador de protagonismo no Vasco esse ano. Então a gente espera que essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível e o Orediano possa ser jogador do Vasco em 2023, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui a repercussão, né, mais uma vez, dessa contratação, dessa grande contratação do Vasco aí, que foi o volante Jair, que no passado aí recente, um jogador vitorioso, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão de estaduais, conquistou prêmios individuais também, né, família vascaína. E você, aonde você imaginava isso, que o Vasco poderia trazer um jogador vitorioso no futebol brasileiro aí num passado recente? Não dava para imaginar. E o Vasco tá acertando com esse jogador. Segundo o GE, né, o Vasco já fez aí 87 milhões em contratações aí para reforçar esse time em 2023, e aí a gente entende que o Vasco está caminhando sim para ter um elenco competitivo. Falta algumas situações, é claro, né? O camisa 10, a cereja do bolo. Se você parar para pensar também, vou até botar aqui o campinho, pegando essa arte aí, acho que é do John Vascaíno, que tem um Instagram bem conhecido aí, que cobre o Vasco. Vou botar esse campinho aí para vocês. Se vocês analisarem esse time do Vasco aí,
time titular. Aqui eu vou falar dos reforços, não que eu imagino que o Ignaldo possa ser titular, que o Figueiredo possa ser dos reforços. O Vasco tá trazendo aí o Ivan, o Bambu, o Léo, o Puma, Piton. Aí no meio campo, veja bem, não é o time que eu tô falando que vai ser titular, são os reforços que chegaram. O Deluca e o Jair. Falta um 10, seria o Orediano, né, com tudo resolvido, Pedro, Raul, e faltaria também um atacante de lado de campo. Então são duas peças aí que tá faltando nesse time de reforços que o Vasco poderia trazer nesse início de ano. Camisa 10, a cereja do bolo, e o atacante de lado, né, que podia ter sido o Diego Valores, mas a negociação acabou não rendendo. Claro que em outras posições o Vasco está tentando trazer mais jogadores, que é o caso do Capasso, né? A Manuel Capasso do Atlético Tucumã. A gente espera que essa situação possa ser resolvida. O Nicola falou também que o Vasco teria acertado aí, praticamente acertado com o Kaique Rocha também, zagueiro, mas falta essas duas situações aí, família vascaína, a cereja do bolo e o atacante de lado de campo, quem sabe possa chegar. Mas fato que o Vasco fez uma excelente contratação aí com o Jair. Eu queria trazer mais uma vez, as repercussões aí da mídia falando dessa contratação. Primeiro da imprensa mineira, trazer aqui o Ale Oliveira lá dos Donos da Bola, depois o Eugênio aí da ESPN. Se liga só. Com tudo isso que foi construído, com toda essa história, rendeu 15 milhões, está saindo pro Vasco, o Atlético tem mais a lamentar ou a agradecer? Agradecer muito. Pra mim, o Galo tem 4 caras que são fora da curva. A saber, o Arana, o Alan, o Zarate e o Hulk. Tirando esses 4 aqui... Não, tem mais, não. Que chegou agora. Não, chegou agora. Ele tá fazendo aqui a coluna que ele fazia. Porque o Galo conseguiu não negociar esses caras. Aí os outros, pra mim, eram negociáveis. Mesmo com uma ressalva ali do Keno, que é um jogador que eu gosto muito, mas se machuca muito também. Então no custo-benefício pode ser que nem valha tanto a pena. Mas pra mim esses 4, tirando esses 4, evidentemente que você tem que equilibrar o caixa, e o Jair eu acho que serviu muito pra isso. Vai ser titular absoluto do Vasco, uma coisa que ele não seria no Galo, e ele se incomoda muito com isso e tal. Vai ser titular absoluto, dá um reforço de caixa. Até o calendário pesar também, né? Também. Mas eu acho, você tem razão. Eu acho que o Cuca demorou demais pra tirar ele do time, ele não tá jogando nada, assim como outros também que ele demorou. Mas eu acho que ele poderia ter sido reserva muito antes do que aconteceu. Henrique, ficou bom pra todo mundo? Eu acho que sim. Até porque ele teve uma queda muito grande, né? E você falar de 2022 pode ser até injusto, porque ninguém jogou bola em 2022, né? Mas o Jair já estava numa queda. Eu acho que é uma oxigenação muito boa que o Atlético está fazendo no elenco. E a informação que eu tenho, o Thiago falou de 15 milhões, seriam 13,5 milhões, se não me engano, essa negociação entre Vasco e Atlético, né? O Jair fez 171 jogos pelo Galo, marcou 13 gols, tem mais vitórias do que derrotas, tem 101 vitórias pelo Galo, então ele tem sim a sua importância. Mas eu acho que tá na hora do Jair respirar novos ares, e eu acho que ele ganha muito também pro Vasco, porque o Vasco tá remodelando elenco, vem com essa esperança, né, da SAF. Então eu acho que é um projeto novo, vai fazer bem para ele e vai fazer muito bem pro Galo também. Olha aqui o Rodrigo Bueno, que gosta da expressão box to box. Ele tem o poder de marcação, eu acho que no Atlético, né, o grande poder de marcação dele era no ataque, no campo de ataque, recuperando a bola lá na saída de jogo do adversário. E com isso ele está mais perto da área, então ele consegue chegar ou pelo lado do campo ou entrando mesmo por uma finalização. Ele pode criar a jogada pelo lado ou pode chegar na frente. Pro Vasco acrescenta muito, o Vasco está remontando o time, a gente falava aqui outro dia, que hoje já tem uma defesa nova. Já tem um centroavante novo. Aí falta agora montar o meio-campo. O meio-campo novo não existe ainda. Veio o Deluca do Bahia, a gente, em princípio, é um jogador para compor elenco, então sai... Jair é titular. Óbvio, o Jair chega para ser titular, né? Não há nenhuma discussão nisso. Né? Então tem o Nenê ainda, que pela idade, 41 para 42 anos ao longo da temporada, não vai ser um jogador tão constante no time. Aí você tem o Figueiredo já estava treinando como volante na pré-temporada. É aquele jogador coringa que jogou ano passado como lateral direito, jogou na Copinha como centroavante, pode jogar do lado do campo pela direita ou pela esquerda, e estava jogando de volante. Então é um jogador que vai estar dentro do contexto do Vasco, tem o Peck ainda que pode jogar do lado de campo. Então tem o Alex Teixeira ainda, né? E tem os meninos, o Ignaldo, que foi uma força pelo lado, mas para a função de meio, o Vasco ainda está carente. E o Jair chega para ser um líder desse meio. É um jogador que chega no auge da carreira. 28 anos onde o jogador está melhor física, tecnicamente, para chegar e jogar. Não é assim, vamos pensar em vender. Não, traz o jogador que tem experiência já, é vencedor, ganhou títulos no Atlético, para trazer isso no meio campo do Vasco. Isso é fundamental. Tá aí, me conta aí o que você acha da opinião da galera aí dos Donos da Bola de Minas Gerais e também do Eugênio da ESPN. Pegando aí um trecho desse final do Eugênio aí, falando que a contratação do Jair não foi pensando, né, em lucrar, uma futura venda, mas um jogador que pode ajudar tecnicamente agora. Isso é um ponto muito positivo, né, família vascaína? Porque lá no início a gente imaginou que a 77 só traria jogadores jovens, né, e aí
buscar uma futura venda, não. E o Jair é um jogador importante nesse sentido, 28 anos, vencedor aqui no futebol brasileiro, pode até ter a oportunidade de jogar no futebol europeu, quem sabe aí no próprio clube da 777, mas pensando no atual momento, gostei dessa contratação aí do Vasco. Não é um pensamento em venda futura, e sim no atual elenco, reforçar esse elenco do Vasco para a atual temporada. Então foi uma excelente contratação. Venho falando aqui que o Jair, na minha opinião, foi a melhor contratação, depois Pedro Raul e depois o Ivan, família vascaína. Agora quero trazer aqui o jornalista Jorge Nicola, que acabou de trazer essa informação. A gente até comentou aqui já num vídeo, né? Trouxe aqui um jornal turco falando que o Souza ia voltar para o futebol brasileiro. O Botafogo era um time que estava interessado também na contratação desse jogador. Vou passar aqui o Jorge Nicola, depois a gente troca uma ideia. Se liga só. Sobre Souza, volante revelado no Vasco, com passagem por Grêmio e São Paulo, e que vive as últimas semanas da sua experiência no futebol turco. O contrato se encerra na metade do ano. Tinha muita gente apostando ou informando que ele havia rescindido o contrato. Não é uma realidade. O que acontece é que o Besiktas não vai oferecer um novo contrato ao Souza. Ou seja, ele além de poder já assinar um pré-contrato com qualquer clube, já se sabe que vai deixar o futebol turco a partir de 1º de julho. E o Souza já revelou a pessoas mais próximas a intenção de voltar ao futebol brasileiro. O Vasco seria um caminho natural, até por conta da relação. Ele, em inúmeras entrevistas, inclusive aqui no canal do Nicola, já demonstrou essa intenção de um dia voltar para o Cruz Maltino. A permanência do Alex Teixeira, recém-confirmada, é outra coisa que joga a favor. Souza e Alex Teixeira são extremamente amigos, jogaram juntos nas categorias de base do Vasco e estiveram juntos também recentemente lá no Besiktas e poderiam reencontrar ou formar essa dupla novamente. Hoje, com 33 anos de idade, o Souza tem sido titular absoluto do Besiktas nas 3 temporadas, soma 74 jogos, 7 gols e 3 assistências com a camisa do clube turco. De acordo com o jornal turco Aksan, esse jornal informou no início desse ano que o Botafogo também tem interesse de contratar o Souza. Imagino que possa existir uma concorrência, um leilão. Afinal de contas, jogador de graça e com qualidade não é todo dia que se encontra, né? Aí, família vascaína, quero saber a sua opinião pra gente trocar uma ideia aí sobre o Souza, jogador de 33 anos e que vinha jogando lá no Besiktas, vinha em atividade. Cara, a minha opinião é a seguinte: eu traria o Souza, claro que dependendo aí das questões financeiras, não fosse um alto salário, porque já é um jogador de 33 anos, mas eu traria sem sombra de dúvida porque acho um jogador de muita qualidade. Nesse atual momento, vendo o time do Vasco se formar, os reforços chegando, não seria um jogador, por exemplo, a jogar do lado do Jair. O Vasco ficaria com o meio campo sem muita intensidade. Mas entendo que você ter jogadores de qualidade no elenco é fundamental. Existe suspensão, contusão, né? O Vasco vai jogar uma Copa do Brasil, um Brasileirão, quem sabe for chegando longe aí, e aí ter boas opções no elenco é fundamental. Então, por esse motivo, eu traria sim o Souza. Sei que tem muito torcedor do Vasco que vai falar que mas ele é velho, mas ele recusou o Vasco quando o Vasco precisava dele. Respeito a opinião de vocês, mas eu acho que nem é hora de pensar nisso. Se a condição financeira for boa, é um jogador que agora tá sem contrato, vem de graça, só ia ter as questões aí financeiras, qualidade ele tem. Ele é bom jogador. Seria um reforço na concepção da palavra. Então, eu, Thiago, traria. Respeito quem pensa diferente de mim, mas acho que seria uma boa opção aí para compor elenco ou para ser titular. Eu gosto do Souza aí. Vamos ver aí cena desses próximos capítulos. Claro que não tem negociação alguma, é um nome que tá livre, que já manifestou desejo de jogar no Vasco. Vamos ver se acontece. Você gostaria de ver o Souza no Vasco em 2023? Me conta aí, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.